Senhoras, senhores, jovens, meninos e meninas, bom dia. Senti que quando eu falei meninas, as meninas aqui todas sorriram, né? Todas elas. As mais jovens, as mais experientes, enfim. Os meninos ficaram tristes, parece, né? Não sei. Mas que Jesus possa nos abençoar nessa manhã de hoje, uma manhã de fato abençoada, não apenas porque estamos aqui na harmonia, nesta harmonia, pela música, pela letra, pela reflexão, pela oração. Não apenas porque os Espíritos também estão aqui nos orientando, inspirando, preparando, acolhendo. Mas agradecemos sim por tudo isso e pela vida. Estamos encarnados. E estar encarnado ou reencarnado é a maior dádiva que nós podemos ter neste momento. Fomos convidados e aceitos, a reencarnar no momento grave em que a humanidade passa, delicado, mais do que nunca. E nós estamos aqui para dar o nosso testemunho, para dar o nosso contributo. Testemunho esse que seria o amor à vida, o reconhecimento à vida. E dar o nosso contributo à medida em que nós vamos nos reformando, vamos olhando para dentro de nós, percebendo as nossas sombras, mas também percebendo as nossas potencialidades, a nossa luz que há dentro de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Este é o maior mandamento. Mas junte-se a este um que se assemelha, que é similar, que é semelhante, que é parecido, não é igual. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A mentora Joana de Ângeles nos chama a atenção que a grande maioria esmagadora de nós ainda não conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas. Então ela propõe que possamos iniciar pelo segundo maior mandamento. Amar o teu próximo como a si mesmo. Às vezes nos perguntando, mas como? Eu amo a Deus sim. Mas, por exemplo, se perguntássemos aqui agora no salão, para todos nós, quem aqui verdadeiramente ama a Deus acima de todas as coisas? Levante a mão, por favor. Só a senhora, um senhor, outro senhor, 4, 5. O senhor levantou a mão ou está com preguiça? Levantou a mão, que ele fez assim. Só 5 pessoas, os outros não amam a Deus, é isso? 6, uma ficou, vou para o inferno, levantou logo a mão ali. E sim, nós amamos a Deus, todos nós certamente. Mas a grande maioria de nós ainda não amamos a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque nós não nos entregamos a Deus. Nós ainda não nos reconhecemos como espírito. Eu me lembro muito bem de cenas quando eu tenho 45 anos. Sempre eu digo isso todas as vezes, para que se diminui ou se congela. E quando criança, a época, numa linguagem católica, da Semana Santa, os filmes de sessão da tarde, então aquela semana inteira passava filme, né? De Jesus, Velho Testamento. E eu me lembro um que era sobre Abraão. Naquele momento então, o Senhor Deus falou para Abraão assim: Abraão, tu me amas, Abraão? Ó Senhor, sim, eu te amo. Abraão, tu me amas? Ó Senhor, sim, eu te amo. Então pega Isaque, Abraão, o teu filho, quero ele em sacrifício. Para quem não lembra, Isaque foi um filho de Abraão que chegou quando Abraão já estava na 4ª idade, não era nem na 3ª. Sara que deveria estar na 3ª idade. E Sara ficou grávida. Então seu filho querido que ele tanto esperava depois de tanto tempo. E Deus então solicitou que Isaque fosse ofertado em sacrifício. Abraão então, lógico, amando a Deus sobre todas as coisas, topou. E pegou Isaque. Disse: Isaque, meu filho, vamos passear. Para onde, papai? Para onde? Vamos ali, Isaque. Certamente eu fico imaginando Abraão com o coração apertado, né? Levando seu filho para o sacrifício, quer dizer, para a morte mesmo. Era o que estava acontecendo. E ele vai: papai, tão bonito isso aqui. É, meu filho, muito bonito. Para onde vamos? Ali, meu filho, ali. E foi. Chegando na pedra do sacrifício, naquele instante: deite aqui, meu filho, vamos brincar. Deitou, naquele momento, com o coração apertado, tirou um punhal escondido
E então, Abraão, não precisa. Tu demonstraste que me amas sobre todas as coisas. Guarda o teu punhal e vai viver com teu filho. E Abraão ficou muito feliz. Isaac ficou sem entender nada, até hoje. Bom, naturalmente essa metáfora, esse símbolo, é para dizer que naquele momento estávamos suspensos que os homens na terra, e mulheres também, pudessem não mais fazer sacrifícios humanos. Mas essa metáfora é muito interessante, porque Abraão, ele de fato, confiando em Deus totalmente, ele se ofertou o seu próprio filho. Aí eu pergunto, quem de nós aqui, espíritas, ou espíritos espíritas encarnados, que somos ou estamos, diante de uma situação de um filho, de uma filha, recém-nascido, de 3 meses, com febre de 38 graus, levando para a UTI do Hospital Aliança, não trabalho lá, hein? E diz assim para o médico, cuida, e aí ora, Senhor, seja feita a tua vontade. Se meu filho tiver de desencarnar, que ele desencarne. Me dá apenas força para que eu possa suportar, compreender. Não é assim a oração de todos nós? Como não? Como não? É assim. Vocês não amam a Deus sobre todas as coisas? Vocês não se entregam a Deus e confiam que o melhor será feito? Se é o desencarne ou se é manter encarnado? Vocês não se percebem como espíritos imortais, ou seja, vocês não morrem? Não é assim que a gente se comporta? Então, nós ainda não nos entregamos a Deus sobre todas as coisas, porque nós ainda não nos percebemos como espíritos. Eu não disse como espíritas, mas como espíritos. Nós não nos sentimos imortais. A nossa conduta, o nosso pensamento, o nosso comportamento, portanto, não é ainda de um ser imortal, que compreende as leis naturais, que compreende a lei de causa e efeito, por exemplo, a lei de amor, de justiça e caridade. Ainda não. Então Joana disse, como nós ainda, em grande maioria, não amamos a Deus, porque nós não nos entregamos em uma situação extrema como esta que eu coloquei, de uma criança, assim qualquer outra situação, de desemprego, de droga, de problemas familiares, que a grande maioria esmagadora de nós, num salão como esse, estamos a passar. E ficamos desesperados muitas vezes. Não nos entregamos e não compreendemos que tudo vai acontecer no seu tempo certo. E que as pessoas têm seu livre-arbítrio. E que um filho, um marido, uma sogra, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um enteado, uma enteada, eles têm escolhas. E nos cabe amá-los, compreendê-los, dar as mãos. Mas não podemos sofrer por eles, não podemos fazer o papel deles, e sim o nosso. Então, nos entregarmos a Deus. João, então, vai dizer, começa pelo segundo mandamento. E o segundo grande mandamento é o quê? Amar o próximo. E aí a gente diz assim, poxa, amar o próximo como a si mesmo, nos dá uma ideia de caridade, de fazer caridade, de doar para o outro bens, coisas materiais, ou até mesmo de doar-se, que é diferente. A caridade no sentido mais amplo. Então, nós pensamos assim, na grande maioria também, que amar o teu próximo como a si mesmo é fazer para o outro o bem, é dar um pão, é dar um cobertor, é ir visitar um orfanato, quem sabe, é contribuir no Lar Harmonia ou qualquer outra instituição, é dar mingau na rua de Salvador, por exemplo, ou nas ruas de Salvador, nesse inverno que não está tão rigoroso assim, essa pequena chuva que está passando. Pensamos então que amar o próximo seria isso. E é também. Mas é apenas uma nuance deste amor. É apenas uma pequena parcela desse amor. E é necessário então que possamos compreender a frase. Amar o teu próximo como a si mesmo. E amar o outro como eu me amo. Ou como eu deveria me amar. Como é que eu vou amar o outro verdadeiramente se eu não me amo? Como é isso? Como funciona? E outra coisa, pensar nessa relação de amar o próximo, e esse próximo parece, muitas vezes, que é um próximo carente, miserável, de matéria, de bens materiais, de situação socioeconômica. E às vezes não visitamos um avô, uma tia, um pai, uma mãe, um parente querido, que mora distante, que mora perto, ou que, às vezes, tem uma situação socioeconômica inferior à nossa. Às vezes você teve um crescimento material, você parecendo até hoje igreja evangélica aqui, né?
Então teve um crescimento material. Você nasceu, por exemplo, no IAPI. Ouviram falar no IAPI? Alguém aqui é do IAPI, por favor, levanta a mão. Caixa d'Água, Santa Mônica. Aí bairros mais modernos. Cajazeiras. Cajazeira é moderna, hein? É uma cidade. Aí às vezes você vai e faz faculdade. Aí torna-se engenheiro, torna-se psicólogo, torna-se médico, torna-se isso, aquilo, outro. E você galga patamares socioeconômicos melhores. Aí vai morar na Pituba, Alto do Itaigara, Morro do Gato. Aí vai morar em Vila do Atlântico, Pedra do Sal, Itapuã, Linha Verde. Aí às vezes você esquece da sua origem. E você não vai visitar essa tia que mora lá na Caixa d'Água, que mora lá no IAPI. Mas se você tem uma tia que mora no Morro do Gato, aí você vai visitar ela. Porque é chique visitar a tia no Morro do Gato. Porque ela é legal, porque ela é bacana. E esse próximo, então, desprovido às vezes de coisas materiais, a gente não visita. É interessante falar de coisas cotidianas, menos complexas, coisas que a gente entende muito bem. E para outros que já tiveram a oportunidade de fato, de renascer bem materialmente, já morando em um bom bairro, uma boa casa, sendo classe média alta, classe alta. Também, às vezes, esquece que esse próximo mais perto é aquele que está em sua casa. O seu pai, sua mãe, o seu tio. O seu tio que tem muito dinheiro, mas dinheiro nem sempre traz felicidade. Diz o popular que ajuda, né? Mas pode também atrapalhar. E às vezes a gente não percebe uma carência afetiva de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe, que não lhes falta nada materialmente, mas lhe falta compreensão, tolerância. Ou, se estão sob nossa tutela, dar o limite para que ele possa compreender a vida. E lá na frente não temos problemas maiores. Poderemos então enveredar e falar um pouco mais sobre isso. Mas então começávamos a refletir, pensar. Puxa, Deus é bom. Deus é soberanamente justo e bom. E de quando em quando, segundo a tradição espírita, Deus envia grandes missionários do amor para nós outros, para que possamos beber da fonte do amor, refletir. E a cada período ele manda grandes missionários. Por exemplo, mais modernos, contemporâneos. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Martin Luther King, Mahatma Gandhi. Missionários. Independente de credo religioso, orientação política ou sexual, ele nos envia pessoas que podem nos servir de modelo, que vão nos inspirar, que vão nos apontar rumos e caminhos. Mas assim também ele faz nas várias áreas. Por exemplo, da saúde, da educação. Na educação, existem figuras importantes e eminentes, como um companheiro chamado Edgar Morin. O outro chama Jacques Delors. São dois franceses que fizeram assim a diferença na educação nos últimos 20, 30 anos. Delors, por exemplo, no ano de 1996, a Unesco, que é um órgão da Organização das Nações Unidas, solicitou seus trabalhos para que ele pudesse compilar, organizar junto com outros companheiros, sociólogos, pedagogos, filósofos, psicólogos, enfim, uma grande equipe, e pudesse organizar um material teórico que desse norte para a educação. Surgiu então um material que daria novos rumos para a educação para o século XXI, aquela época, 96, ainda século XX. E surgiu então a obra chamada Educação, 2 pontos, um tesouro a descobrir. Esse livro é muito bacana, e Jacques Delors, então, ele propõe, junto com esses outros, alguns pilares para a educação. Ele diz que na educação, seja na educação infantil, fundamental, na educação do ensino médio, no ensino superior, na pós-graduação, deveríamos ter pilares. Pilares estes que já se ampliaram. Naquela época ele propôs 4 pilares. Ele propôs então que em educação era fundamental e necessário aprender a conhecer. Esse era o primeiro pilar. O segundo pilar era aprender a fazer. Um terceiro pilar, então, era aprender a conviver. E o quarto pilar era aprender a ser. Qual era o primeiro pilar? 1, 2, 3. O primeiro pilar era aprender a. O segundo é? O terceiro é? E o quarto?
ser. Então, conhecer, fazer, conviver e ser. Na proposta de Delors, no aprender a conhecer, não era mais suficiente o conhecimento pelo conhecimento. Conhecer as coisas, para que serve, como funcionam. Também é importante. Criar desenvolvimentos sustentáveis, planejamentos econômicos, criar na área da ciência. Conhecer é importante. Mas a proposta dele diz que a educação se perde no seu âmbito, do mais simples ao mais complexo, porque a gente esquece que o primeiro conhecimento deveria ser o conhecimento de si mesmo. Portanto, toda educação, em qualquer escala que a gente colocou, fundamental a pós-graduação, todo conteúdo, toda estrutura, toda formação, toda especialização, todo mestrado, doutorado, pós-doutorado, deveria, acima de tudo, levar a pessoa, desculpe o celular, deveria então levar a pessoa ao conhecimento de si mesmo, sobretudo. Por essa razão, então, que um sábio da antiguidade já vulu dizia, expressão que eu gosto de usar, que eu não falo todo dia. Alguém fala todo dia isso? Já vulu dizia? E onde é que está escrito isso? Hã? Na gramática, tá vendo? Assaltaram a gramática. Na gramática está escrito isso. Mas isso está exarado na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Agostinho, o Agostinho de Hipona, para os católicos, o Santo Agostinho. Ele então vai responder quando Kardec pergunta o seguinte: qual é o meio mais prático para que eu possa compreender as minhas inclinações para o mal e não esbarrar, não vacilar, não escorregar na casca de banana? E aí ele responde: um sábio da antiguidade já vulu dizia, conhece-te a ti mesmo. Então é a proposta de Delors, o conhecimento de si mesmo. A doutrina espírita, então, nos explica. Ou então, a gente começa a perceber uma outra verdade que diz assim: conhece a verdade? E que verdade seria essa? Às vezes, pela nossa cultura judaica cristã, seria uma verdade religiosa. Conhecer, por exemplo, a palavra do Senhor. Amém, gente? Oh, glória, amém. Oh, alguém já disse amém. Então, seria conhecer o Evangelho, seria conhecer aquilo que nos transforma. E é verdade, mas também é apenas uma nuance desta verdade. Conhecer a verdade que ela vai nos tornar livre é conhecer a verdade sobre si mesmo. É se perceber enquanto espírito imortal. Quando eu me percebo e conheço essa realidade e passo a colocar em prática, me esforçar em pôr em prática essa verdade, tudo se transforma, tudo muda. Porque a doutrina espírita, sobretudo, ela é uma doutrina psicológica nesse sentido, que deve levar o outro a se conhecer, a se perceber, a se sentir no mundo como um ser transformador, transformando-se. Então, conhece a verdade, que ela vai vos tornar livre, sobretudo. Então, esse seria o primeiro pilar. E o segundo pilar, então, o primeiro pilar seria aprender a conhecer. E o segundo pilar é aprender a fazer. Foi o que acabou de ser lido. Conta, então, que os doutores da lei, a fim de tentar Jesus, tentar mesmo, era uma questão política. É bom que a gente fale de religião, de evangelho, de amor, de transformação, mas é bom que a gente se situe. Jesus era um homem no mundo. E ele provocou irritações numa linguagem espiritual ou espírita nas trevas, naqueles que não queriam que viesse o amor à terra. Assim também provocou inveja nos doutores da lei, porque sabiam quem ele era. E naquele momento, então, eles fizeram uma pergunta capciosa. Pergunta que pudesse colocar ele em saia justa. Porque se sua resposta fosse outra, ele poderia e deveria ser preso. Mas ainda não era o momento que o Filho do Homem haveria de dar o seu testemunho maior, que seria o madeiro infamante, a crucificação. Então o doutor da lei lhe pergunta para tentá-lo mesmo, propositalmente. Você fala tanto, Jesus, de tanta coisa bacana, me diga aí então, qual é o maior mandamento? E aí ele devolve, como um bom filósofo, o que é que está escrito? O que é que está escrito na lei? São os 10 mandamentos. Então ele vai dizer, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele disse muito bem. Esse é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. Junte-se a esse. Um que se assemelha, que parece. Ama o teu próximo como a ti mesmo.
Aí alguém também, para tentá-lo, não satisfeito, fez: vem cá, Senhor, e quem é esse próximo? Quem é ele? Então ele vai dizer, narra, que em uma estrada qualquer, encontrava-se um homem vilipendiado, maltratado, foi assaltado, jogado ali, acabado, no meio da estrada. Eis que então veio e passou um fariseu e olhou de largo, passou batido. Veio um doutor também e olhou de largo, passou batido. Poderíamos dizer, atualizando, diz assim, e passou o espírita e olhou e disse, problema da reencarnação. Não, ele deve ter sido uma pessoa muito rica, maltratou, foi rei, foi princesa, foi um duque. Foi alguém que não soube utilizar, hoje está aí, ó, pagando, coitado. Mas Deus é bom, Deus é justo, ele está reencarnando agora, ele vai pagar tudo isso. E essa pessoa não compreendeu que a educação não paga nada. A educação é um processo reeducativo. Mas nós fazemos isso. Deve ter sido um passado reencarnatório. E todos que passaram por ali, passaram de largo, batidos. Eis então que vem e passa quem? Um samaritano. E um samaritano nasceu onde? Nasceu onde? Ninguém sabe. Aqui? Ali? Quando eu era criança, eu ouvia minha mãe falar com minha tia assim, vai dar de boa samaritana agora, é? Boazinha. Eu ficava pensando que samaritano era alguém que era assim, gente boa, né? Ou então as samaritanas, eu que estudei em colégio católico, as samaritanas, eu pensava que era uma ordem de freiras samaritana, coisa assim. Aí no espiritismo que eu fui me dar conta, não foi? Eu já fui católico um dia, né? Depois fui espiritólico, depois fui espiricrente. Bom, enfim, isso é conversa para depois. Aí como eu fui compreendendo o contexto histórico e social. O samaritano nasce em uma cidade chamada Samaria. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. Quem nasce em Samaria é samaritano. Ah, é verdade. E Samaria era uma das 12 tribos de Judá. E parecia muito com Salvador. Porque o pessoal da Samaria assim fazia festa, pagode, fazia festa de camisa, forró, curtia a vida o ano inteiro, inverno, inverno, verão, verão, outono, outono, primavera, primavera. Era direto. Então chegava assim. E tinha uma coisa, o judeu ele é muito assim, muito hermético, muito fechado, né? Não abre muita amizade com todo mundo. E para casar, em geral, sobretudo o judeu ortodoxo, judeu só deve casar com judeu. Lógico, senão vai sujar a família, não pode, tem que manter a linhagem de Davi. E entre todas as outras tribos era assim. As pessoas casavam com aqueles da sua própria tribo, da própria linhagem, entre a família. Tudo ficava entre família. O samaritano não, era bem baiano. Casava com carioca, paulista, argentina. Chega alguém lá em casa, oi, tudo bem? Tá aí, vamos comer, vai sentar aqui. Tava passando por aqui, 12 horas passando aqui. Oi, Cristina, tudo bem? Tava passando por aqui, vai em sua casa. Ah, é hora do almoço, suba aí para almoçar. Eu nem queria, muito obrigado, eu vou subir. Baiano é assim, né? Oferece a cama para o outro dormir. Não, durma aqui na minha cama, durma no chão. Paulista é mais fechado, né? Desculpa, não é nenhuma crítica acirrada. É uma constatação de valores. O paulista, você liga assim, oi, tudo bem? Ele, tudo bem. Vai fazer o que hoje? Estou em casa. Aí eu queria passar. Não venha não, porque hoje a gente vai fazer outra coisa aqui. E o outro ouve isso, como se diz na Bahia, na moral. Não reclama não. Que cultural isso? Se diz, se ensina, não me avisa. Baiano não, vai na casa do outro, não avisa, né? Opa, cheguei, bota água no feijão. Pega uma lasanha. Né? Acrescenta aí. Paulista é mais fechado em si. Baiano abraça, beija. Baiano reclama com o outro, não vê se é metido, é? Tá me beijando por quê? Baiano é assim, né? Ele não entende que o outro é reservado, nem todo mundo gosta de beijo, de abraço. Baiano é mais assim. E o samaritano era dessa maneira. Era tido como uma galera de má vida, um povo de má vida. E todos os outros, as outras tribos, não eram muito chegados a samaritanos, não. E é por esse motivo, conforme Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo O Maior, ou é Luz da Caridade? Um dos dois. Me falha a memória agora. Que ela vai dizer que o maior exemplo de caridade que Jesus nos deu, não foi, por exemplo, perdoar a mulher adúltera, como muita gente fala, entre outras passagens, cada um se assemelha. Mas o maior exemplo de caridade foi esse. Eu fiquei pensando quando eu li. Por quê? Eu penso que exemplo é eu me dar o meu próprio exemplo, né? A minha própria vida, eu ser o exemplo para alguém, alguma coisa parecida. Então, Jesus, o exemplo para mim seria o exemplo da vida dele,
uma pessoa que se percebia como espírito, filho de Deus, uma pessoa que era correto, que era honesto, que era do bem. Ou seja, conforme a questão 625 de Livro dos Espíritos, o Espírito que nos serve como modelo e guia para a humanidade. Essa é a ideia que eu tinha de Jesus. Mas aprendendo com Dona Joana, ela diz que justamente essa parábola do bom samaritano é ela que faz compreender essa relação do amor ao próximo como a si mesmo, porque ela é o maior exemplo de caridade. Mas por que eu me perguntava mais ainda? Foi então que estudando e compreendendo, com Amélia Rodrigues e junto com Joana, onde Samaria era uma das 12 tribos. Era uma tribo que era de um povo de má vida. Quando Jesus disse para aquele sujeito que tenta ele, e quem é o meu próximo? E ele diz, o teu próximo? Existia um sujeito largado na rua. Passa um doutor da lei, passa um saduceu, passam todos aqueles homens de elite da sociedade e olham batido, de largo, quando de repente vem caminhando no seu cavalo, passa um samaritano. O samaritano olhou, tomado de compaixão, isto é, puxa, esse cara podia ser eu. O que está acontecendo com ele? Ele solta do seu cavalo, vai até ele e diz, amigo, tudo bem? O que é que você tem? O que houve? E o sujeito está desacordado, maltratado, vilipendiado, todo acabado. Ele então pega as suas ataduras, porque todo viajante viajava com ataduras, pega um unguento, que então seria como se fossem remédios naturais, pega o seu vinho, porque todo viajante viaja com o seu vinho, e naquele momento então ele limpa as feridas com o seu material. Ele não dá supérfluo. Ele não traz para o bazar a camisa furada, um sapato que não tem cadastro. Não. Ele compra um cadastro para o sapato, ele costura a camisa furada, manda lavar com Vênis, depois passa amaciante Downy, depois manda passar com passe bem e entrega cheirosinho, usado, lavadinho, costurado e com botão. Ou então, ele ainda compra roupas novas, mas simples, é verdade. Às vezes não, ele compra como ele compra para o próximo como fosse para o filho dele. Se ele compra, por exemplo, nas lojas de etiqueta, como se fala no popular, ele compra também para o próximo assim. Se ele dá para o filho dele toalha da Teca, ele dá para a sua empregada a toalha da Teca também. Ele não pega a pior toalha para dar para a empregada, aquela furada. Quando ele compra sabonete, ele não compra o barato de 68 centavos em promoção. Ele compra mais do que um Palmolive, diga aí, um sabonete Febo. Ainda existe Febo? Senador, ó, cheiroso, né? Um boticário. Quer comprar ele, compra o filho. Ele compra, porque o próximo é seu próximo, ele compra igualzinho, não é assim que faz? Como não? Isso aqui é uma casa espírita ou o quê? Eu entrei na casa errada. Não é possível isso. Então ele pega e doa-se. Ele pega o unguento, cuida, pega a atadura, envolve as feridas. Depois ele carrega o cidadão e coloca sobre o seu cavalo. E ele vai e procura então uma hospedaria mais próxima. Ele chegando na hospedaria diz, hospedeiro, vê aqui este homem, cuida bem dele. Aqui tem algumas moedas para você usar, para ele precisar. Se ele gastar mais do que isso na volta, eu te trago. Tá certo. Ok. Então, naquele momento, o homem então vai embora. E ele fez. Jesus então devolve. Quem é que te parece o mais próximo? Aí o sujeito é obrigado a pensar e refletir que o samaritano seria aquele que foi o próximo. O samaritano não perguntou se ele era negro, branco, hétero, homo, se era Bahia, se era Vitória. Não perguntou para ele isso. Não perguntou se ele era católico, espírita, budista, candomblé, ateu. Não lhe perguntou. Ele apenas deu o seu melhor doce. Joana vai dizer então que essa hospedaria representa o lado feminino. E o hospedeiro representa o lado masculino que cada um temos. Certa vez, Divaldo encontrava-se em palestra e ele está lá em Israel passando e de repente um guia chega e diz, olha, aqui é onde teve a hospedaria. Foi aqui onde aconteceu a parábola do bom samaritano. Aí Divaldo disse, oh, meu Deus, a hospedaria que Jesus falou.
A Joana se apresenta em espírito assim, o senhor acredita que essa hospedaria existiu mesmo, é? Não, como não? Está escrito na palavra de Deus. Não existiu. Jesus era um bom contador de história. Ele criou essa história por compreender que as metáforas, as histórias, penetram o nosso inconsciente. É como falar com uma criancinha, em vez de dizer que é errado roubar, conta-se uma história sobre roubo e as consequências do roubo, para que ela possa aprender. Nós ainda crianças espirituais, precisamos de histórias que marquem os nossos corações profundamente. E talvez por isso que nossa vida é uma história marcada, registrada. Muitas vezes, a maioria de nós só crescemos assim. Ainda, infelizmente. Então Jesus disse, vá tu e faze o mesmo. Então aprender a conhecer, se eu conheço que eu sou espírito imortal, se eu conheço que eu sou vivo num mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, se eu conheço que existem leis naturais, lei do trabalho, lei de sociedade, lei de reprodução, se eu conheço que existem todas essas leis, se eu conheço que existe a lei de causa e efeito, aprendi a conhecer, agora eu preciso aprender a fazer. Eu conheço e agora coloco em prática. Qual é o terceiro pilar? Aprender a conviver. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Oh, por favor, Cecília, você pode aquecer essa água igual aqueceu a água aqui? Laís, por favor. Você vai aquecer como? Como? No micro-ondas. Você aqueceu no micro-ondas, Laís? Não, ela disse que aqueceu. Lá na casa dela não tem micro-ondas, não. É fogo a lenha. E aí, como é que você vai aquecer a água? Com as mãos. Você aqueceu com as mãos, Laís? Ela disse que não, que queima a mão, Cecília. O que é que Cecília tem que fazer? Perguntar a Laís. Laís, como foi que você esquentou essa água mesmo? Eu botei numa caçarola, numa panela. E aqueci em fogo brando. Não pode passar de 120 graus. Mas, Laís, no micro-ondas também aquece. Tudo não aquece a mesma coisa? Não. Você tem que aquecer a água que nem Laís aqueceu. Então você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo. E para isso a gente precisa aprender a conviver com as pessoas. Elizabeth Kübler-Ross, em uma de suas obras, chamada Segredos da Vida, ela vai narrar que de quando em quando ela faz palestras, quando ela estava encarnada, ela desencarna agora nos anos 2000, no início dos anos 2000, e ela faz palestra pelo mundo inteiro. Certa vez ela vai à Europa, então, fazer uma palestra em uma cidade a qual ela já tinha feito. Quando chegou lá, era um pequeno workshop que ia acontecer, e ele estava presente quando uma nobre senhora, e quando se fala nobre senhora, você olha para a Cecília assim, bonita, arrumada, alinhada, cabelo tudo combinando. Né? Ela coloca a camisa para combinar com os olhos, coisa assim. Aí apareceu aquela nobre senhora, assim, aliadíssima, com a bolsa assim, olá, tudo bem, doutora Elizabeth? Está. Tudo bem, querida? Eu vim aqui para assistir a sua palestra. É a segunda vez que eu venho aqui. Seja bem-vinda. Mas eu preciso dizer para a senhora o motivo pelo qual eu estive aqui. Pela segunda vez. Mas o que foi? Eu vim lhe agradecer. Por quê? Porque teve uma palestra que a senhora fez uma vivência com a gente. E a senhora fala sobre a morte. Então a senhora começou a falar que a gente deveria sempre pensar nas pessoas que a gente ama. E elas pudessem morrer um dia. Ave Maria, Gleitson, bate na madeira 6 vezes, porque dobra, 3 é pouco. Você já parou para pensar seu filho morto? Sua mãe? Já? Porque a Elizabeth recomenda que a gente sempre veja, para a gente sofrer menos quando houver desenlace. Porque todos um dia irão desencarnar. Então ela sugere que a gente fale para os filhos, olha, um dia papai vai morrer, um dia a mamãe vai morrer. Para que a criança, aí o que é morrer? Não, a morte não existe, o que morre é o corpo. Para que a gente não possa assim, Cecília, eu perdi meu pai, Cecília. Cecília, onde foi, Gleitson? Aqui debaixo da mesa? Não, Cecília, não brinque, você é minha amiga de tanto tempo. Eu perdi papai. Eu não sei como é que eu vou fazer essa palestra agora sobre imortalidade. Gente, Gleitson, você vai falar sobre imortalidade, está chorando, me engano, que seu pai desencanou, eu perdi. Ninguém perde ninguém. As pessoas voltam para casa, porque aqui não é nossa casa. Todos nós estamos aqui de passagem. E aí Elizabeth, ela não é espírita. Ela propõe que a gente possa pensar sobre as pessoas que a gente ama profundamente. Como é que a gente se sentiria? E ela foi evoluindo a vivência e disse, agora pense em você morrendo. Alguém já pensou como é que você gostaria de receber o seu atestado de óbito? Você, Cristina. Eu, Cristina, falência múltipla dos órgãos. Afogada? Queimada? Carro virou, bateu, quebrou o pescoço. Alguém já pensou numa morte assim bacana?
hollywoodiana, assim, pá, 5 carros explodiram. Saiu no BATV, na Globo News, ó que bacana. Virou notícia. Alguém já pensou? Eu quero morrer como um passarinho. Como é morrer como um passarinho? Cantando. Não, a gente dorme e aí não acorda mais. Aí morreu como um passarinho. O povo diz assim, né? Morreu como um passarinho. Uma morte sem dor. Não sei, não perguntei para ele se ele teve lá na hora. Como chama? Um ataque cardíaco. Fulminante. Uma dor danada. Quem sabe? Não sei. Mas as pessoas dizem, eu quero morrer assim, uma morte bonita. Como é uma morte bonita? Seria a morte Cecília assim? Fiquei pensando. Então a gente pensa dessa maneira. Então a Elizabeth diz assim, pensar em morrer. A Elizabeth então faz uma vivência com essa senhora narra para ela. A senhora então disse agora para a gente escolher uma pessoa muito querida, que a gente pudesse ver essa pessoa morta. Eu tenho um grande problema. Porque o meu filho é um problema, ele, muito grave. Olha, pense no menino, o problema é meu filho. Rapaz, ele só anda com a mesma calça jeans, com o mesmo tênis. Se ele sair, a calça jeans sai atrás dele. Um tênis sujo. É uma coisa que eu só queria ver meu filho assim, bonito. Ele tem que tocar as empresas da família. Eu queria ver ele de paletó, gravata. Eu queria ver ele com um lenço de seda. Um sapato envernizado. Todo Mauricinho. Esse é meu sonho. Porque esse menino tem pai, tem mãe. Se ele não tem família, o que é que vão pensar dele? Ele veste uma camiseta que a namorada deu para ele há 5 anos. O namoro acabou, ele ainda continua com a camiseta. Eu tenho que, quando ele dorme, eu pego escondido e mando lavar a camiseta. Eu não aguento mais. Toco uma bateria infernal. Tinha um cabelo grande, tem que cortar esse cabelo, menino. Porque quando era pequeno eu mandava cortar. Eu mandava. Mas depois que ele ficou adolescente, não me obedece. Eu falo, ele bate de frente, me dá uma raiva. Eu venho por aqui, vontade no pescoço dele. E aí eu fiquei pensando, a senhora fez, então mate. Aí eu pensei meu filho. Matei meu filho. A imagem dele num caixão bonito, invernizado. Ele com um corte italiano, um sapato, cabelo cortado, todo lindo. Eu arrumei ele todo. Lindo meu filho ficou. Mas com aquela vivência, eu pensei, puxa, para ter meu filho do jeitinho que eu quero, que eu gosto, que eu gostaria, eu tive que matá-lo. Isso me doeu profundamente. E eu agradeço a senhora. Porque a senhora falou tantas coisas da importância de conviver com o outro, de aceitação do outro. Que ele é do jeito que ele é, não é como eu quero, como eu gostaria que fosse. Ele é ele. Com seus defeitos, com suas sombras, mas também ele tem qualidades. E talvez eu só possa potencializar as qualidades dele se eu der um reforço positivo. Quando ele faz coisas boas. Está vendo você? Você pode. Você... Assim não. Pô, filho, que bom você fez isso. Gostei. Poxa, você é lindo, sabia? Ele vai estranhar. E a senhora falava essas coisas, eu fiquei ouvindo. E eu comecei a chorar, doutora. Voltei para minha casa, a senhora foi. E quando eu cheguei em casa, ele disse, poxa, eu não quero meu filho morto. Aí ele chegou da rua com os colegas, fazendo um maior barulho. Pegou aquela bateria infernal dele, tocou. E eu fiquei ouvindo. Que é, minha mãe? Tá maluca? Não, filho. Você toca tão bem. Ô, gente. Minha mãe pirou. Minha mãe deixa a gente tocar aqui. Não, posso ver você tocar? Acho tão lindo seus amiguinhos assim. Todo mundo assim de calça jeans, basqueteira. Todo mundo lindo, essa calça jeans rasgada. Que mãe tradicional detesta a calça rasgada, né? Aí ela ficou feliz. E aí, doutora? Ele ficou achando estranho. Só que a partir daí ele começou a me tratar melhor. Ele estranhou, mas ele começou a me tratar melhor. E eu fiquei feliz. Então eu aprendi a conviver com ele, porque eu aprendi a aceitar ele do jeito que ele é. Aceitar do jeito que ele é não significa concordar com ele. Significa compreender, mesmo quando ele erra. E apontar os erros quando for necessário, e saber apontar, e a hora de apontar. Porque às vezes não é necessário você dizer agora na hora do erro. Você espera passar, em outro momento, conversa. Isso é aprender a conviver. Então, se a gente conhece o Evangelho, a gente coloca em prática o Evangelho. E colocando em prática, uma das suas práticas é esta, a convivência. É dessa forma que a gente começa a aprender a amar o próximo. Conta uma lenda chinesa que, quando na China se casam, então o marido casa com a esposa, e quem vai morar com a esposa e o marido é quem?
Lógico, a sogra. A tão desejada sogra. Tem um sonho. A nora já fica, mas vou casar porque minha sogra vai morar comigo, né? Assim? Ah, que lindo. Na China é assim. As mulheres brasileiras podiam ser chinesas, né? E aí, a sogra foi morar. E tem mais. Quem manda na casa? A sogra. Lógico, a outra. A sogra. Quero conhecer sua sogra, viu? Então, a sogra manda. Então, a esposa vem, coloca o copo aqui, a sogra diz, não, tá melhor aqui. E coloca ali, e a nora diz, minha sogra, muito bem, então tá melhor ali. A senhora que sabe. É uma coisa maravilhosa, assim, com a convivência, assim. Aí, um dia ali, casou-se, e ela amava muito seu filho, mas a sogra também amava muito seu marido, mas a sogra também amava muito seu filho. Aí ele casou. Depois que ela casou, ela ficou com... A sogra era um inferno, era uma loucura. Aí ela procurou um sábio da cidade, para pedir auxílio a ele. Porque não sabia como mais conviver com essa sogra. Disse, olha, eu vim aqui pedir auxílio para o senhor, porque minha sogra está demais. Além de tudo, resolveu torcer pelo Vitória agora. Aí, problema gravíssimo, né? Qual o problema? Você também é problemático? Está aí reclamando por quê? Aliás, Vitória, Vitória. Você é campeão brasileiro? Cala a boca, então. Aí, nesse sentido, ela chegou, procurou ele e disse, olha, minha sogra assim, assim. Começou a explicar. Ele fez, o que é que você quer que eu faça? Olha, se fosse na Bahia, ela disse assim, na moral, eu queria matar essa desgraçada. Aí, mas ela não disse assim, né? Ela foi assim, elegante. Ela falou assim, olha, se eu pudesse, eu ceifaria a vida dela. Não é mais bonito falar? Ceifar a vida, que bacana. Eu ceifei a vida da minha sogra. Matar é assassinar, não, ceifar é diferente, né? Está lá na gramática também. Então, assim, ela chegou e disse, eu queria ceifar a vida da minha sogra. Ele fez, eu lhe ajudo. O senhor me ajuda? Ajudo. Sério? Sério? Sério mesmo? Seríssimo. E como é que a gente vai fazer? Ó, aqui, tá vendo aqui? Isso aqui é uma erva venenosa. Se você dá em uma quantidade maior, ela morre de imediato. É isso que eu queria. Não, não pode. Se você matar a velha de vez, vão descobrir que você matou, você vai ser presa. E como é que eu faço? Todos os dias você vai fazer um chazinho para ela. Pouquinho em pouquinho, 2 vezes no dia, não mais do que isso, viu? Para ninguém desconfiar. E vai dar para ela. E para ninguém ficar desconfiado, porque quando ela morrer, você vai tratar ela muito bem. Com muito amor e muito carinho. Mas ela é uma peste. Você quer que desconfiem que você matou sua sogra? Não, então. Você dá o chá, trata ela bem. Porque quando ela morrer, ainda chora no enterro. Oh, que nora boa, chorou. Oh, minha sogra morreu. A sogra é uma peste. Combinado. Ela levou os ervas. E aí começou a fazer o chazinho. Todos os dias ela dava chá para a sogra. 2 vezes por dia. Depois de um tempo ela começou a dar 3. Para poder garantir, né? A sequência. E aí tratava a sogra bem. A sogra, que não sei o que, oh, minha sogra, que nada. Bem. E ela começou a tratar a sogra muito bem. E pouco a pouco a sogra começou a mudar. E começou também a tratar ela bem. Aí ela começou a tomar amor pela sogra. Ela começou a compreender ela. Aí quando ela, de repente, ela viu amando a sogra como se fosse a sua própria mãe. Aí o que foi que ela fez? Urgentemente procurou o sábio. Só vim aqui para me ajudar. O que foi? A velha morreu já? Não. Ao contrário, eu quero que ela não morra e eu já dei. Eu vou dizer para o senhor, eu dei 3 vezes por dia, não dei 2 vezes não. Ele foi, e aí? E aí o que acontece é que agora a velha está lá e eu estou apaixonado, porque ela é mais do que uma mãe para mim. Ela mudou muito. Eu queria um antídoto. Ele fez, mas por que você quer um antídoto ali? É porque ela hoje é uma pessoa mais compreensiva, amorosa, carinhosa. É minha melhor amiga hoje. Então ela mudou. Não, Li. Sua sogra não mudou. Quem mudou foi você. Você mudou o jeito de ver a sua sogra. Você passou a ver, sua sogra tem sombras, defeitos, como todos nós temos. Mas você aprendeu a conviver com ela. Ela fez, e agora tem a gente como refazer isso aí? Ele fez, não, fique tranquila. Esse chá que eu te dei é uma vitamina para fortalecer a velha. Como assim? Lógico, você tinha que ter tempo maior para poder conviver com ela. Ela tem que estar forte, ela vai ficar viva muito mais tempo. Volte para casa e continue dando chá para ela. Então a gente aprende a reconhecer, aprende a fazer e aprende a conviver. E quando a gente aprende tudo isso, a gente desperta e se percebe como espírito imortal e aprende a ser. Daí então, amar o meu próximo como a mim mesmo torna-se-á mais fácil.
Porque eu vou ver no outro a minha pessoa. Na potência, na luz, na sombra, no limite. O outro erra, eu também erro. Erramos de forma diferente, encaramos de forma diferente. Portanto, só o amor. Mas para que a gente possa amar o outro, faz-se necessário o amor próprio. Faz-se necessário se conhecer, se cuidar, se perceber como ser imortal. Que Jesus nos abençoe. Beijo no coração e até a próxima.